Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, eu cumprimento a todos, através de mais essa oportunidade de podermos juntos abrirmos a palavra de Deus e tirarmos lições para nossas vidas. Antes de iniciar as considerações, gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade maravilhosa de estudarmos a tua palavra. Queremos te suplicar a tua bênção, para que possamos de fato não só compreendermos, mas termos condições de exercitarmos dia a dia essas lições em nossas vidas. Capacita-nos a andarmos retamente em teus caminhos. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E que naquele grande dia, nós e os nossos lares sejam contados entre os escolhidos que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, do meio da tempestade. Eu diria que esse ponto da crise de Jó foi o ponto aonde marcou antes e depois da tempestade. A mudança radical de rumos dos acontecimentos. E as lições que aprenderemos aqui terá grandes aplicações em nossas vidas, no dia a dia, em muito do que já vivemos e em muito do que haveremos de viver. Esta tempestade foi, dentre muitos, um verdadeiro sinal da paz do Senhor na vida daquele patriarca. E por que não dizer na vida de todos os que enfrentam tempestades neste velho mundo. No capítulo 36 e 37 de Jó, Deus usa Eliú para fazer revelações maravilhosas, incontestáveis para qualquer mortal. São revelações apontando diretamente para a solução de tudo, a divindade do nosso eterno Deus. Já no capítulo 38, o marco, a tempestade, aonde o marco da crise do patriarca. Na altura do verso 4, temos o verso principal. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Uma das dezenas de perguntas que Deus fez a partir desse ponto, durante uma fala maravilhosa, juntamente com o patriarca. Se estendendo no segundo tema, do meio da tempestade. O que poderíamos ainda dizer sobre essa tempestade? Quanta coisa! Não temos revelado o momento exato que 3 dos 4 amigos de Jó correram, abandonaram aquele ambiente tão hostil, de tantos acontecimentos duros, e agora mais uma tempestade. Imagine só, para quem chegou para visitar Jó e já sabia do que já tinha acontecido, e lembrar ainda que teve uma tempestade que matou os 10 filhos dele, e com mais quantos e quantos convivas que estavam dentro daquela casa. E eles agora, esses 3 mais velhos, pensaram: gente, conta com quem tu andas, te direi quem tu és. É agora. A tempestade vem e vai pegar em todo mundo agora. E ó, abriram. Não olhar nem para trás. Mas interessante que o caçulinha ficou. Esse estava disposto, apesar de tudo, a morrer com Jó. Ele não saiu de perto. Realmente ele tinha um apego mais especial do que os demais com o patriarca. E não é à toa que o patriarca ouviu calado tudo que ele falou, justamente para não feri-lo.
ele tinha um carinho especial por ele também, com certeza. Nós sabemos que foram os 3 mais velhos que abandonou, porque lá no capítulo 42, do verso 7 ao 9, o Senhor fala com Elifaz, repreendendo ele, para que ele levasse então um recado para os outros 2, e que ele deveria voltar, estar presente com Jó, mas automaticamente todo mundo levar e fazer sacrifícios junto com Jó, para que o Senhor pudesse passar a régua nessa situação de uma vez por todas. E tudo ficar claro. No capítulo 36 e 37 de Jó, podemos notar que o grande Emanuel, Deus conosco, está mais perto da gente do que imaginamos. Ele usou ali, então, o caçula, Eliú, para transmitir grande sabedoria para todos nós, na revelação viva da palavra, do capítulo 38 ao 41, Deus abre um leque de aproximadamente 60 perguntas e expõe nas entrelinhas dessas questões coisas maravilhosas que embaraçam aqueles que pensam que entendem muita coisa, que sabem muita coisa, pensam, e que sem a base divina, que é a inspiração do Santo Espírito, através da palavra viva ou a palavra escrita, sem essa base, é impossível achar o conteúdo da compreensão para decifrar os enigmas da palavra de Deus. Lembre-se que se está na Bíblia, está revelado. E se está revelado é para nós e nossos filhos. É bem verdade que muita coisa ainda não foi entendido, ou quase nada, muito pouca coisa. Mas o fato de não termos entendido não significa que não está revelado. O fato de ser enigmático, muita coisa, ser às vezes misterioso, claro, certas profecias na Bíblia Sagrada, como o conteúdo da ponta pequena de Daniel 7 e suas ações, como o conteúdo de Apocalipse 11, Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 17, se fosse revelado abertamente, você acredita que ainda encontraria Bíblia? Um exemplar sequer? Se o que nós temos na Bíblia, mais de 22 livros citados dentro dela, foram banidos, imagine se tivesse revelação aberta. Esses 22, sabe-se lá, se não eram coisas do gênero. E falamos de 22 do que está sendo citado dentro. E dentro desses 22, quantos outros não foi citado? Temos certeza que cerca de 22 livros já foi banido. Por isso, na revelação sagrada, foi muito importante Deus entremear nas entrelinhas muitas informações importantíssimas para os mortais que vivem neste velho mundo. E ao analisarmos o capítulo 42 de Jó, vemos o desfecho dessa crise. O momento em que o Senhor glorifica a Jó com suas bênçãos. E automaticamente os seus amigos, evidentemente, que afinal de contas vieram oferecer sacrifícios ao Senhor. Terceiro tema, a pergunta de Deus. Aqui colocaremos apenas a primeira de uma série de aproximadamente 60 perguntas que Deus fez ao patriarca. E está fazendo para mim e para você e para qualquer mortal que viva ou que já tenha vivido nesse planeta. Quando viu ou ouviu essas perguntas, sentir o peso da sabedoria divina. E a primeira dessas perguntas é tão interessante. Imagine Deus olhando para Jó ou para você e perguntando: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Veja que Deus está
em poucas e boas, perguntando: quem é esse que tira o chão dos seus pés? Quando você pensa que sabe as coisas. Ou simplesmente você quer ficar mudo? Quer perder a fala? Venha falar com quem realmente sabe de tudo. É exatamente nessa pergunta que se encaixa a resposta sagrada revelada em Apocalipse 22:13. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Se estivermos fundamentados nele, teremos resposta para tudo o que ele nos conduzir na sua revelação viva, da palavra viva ou da palavra escrita. Mesmo que esteja enterrado, entremeado em textos enigmáticos, em textos misteriosos, mas está aqui. E a revelação a cada tempo vai se expondo de forma clara, como um relâmpago ou como um raio, até que o Senhor venha. E só precisamos de nos prepararmos para evitar, com a chegada de nosso Mestre, temos que bater queixo ou ranger dentes, que não precisamos ter medo daquilo que está revelado. Muito pelo contrário, é abraçarmos e nos prepararmos para, naquele dia que muito breve está, de abraçarmos com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Tentar responder essas perguntas ou qualquer questão diante do Altíssimo com nossa própria estrutura mortal é a mesma sensação que Adão teve em Gênesis 3:11. De lá na moita de figueira arquitetar com a sua mente agora imperfeita, por causa do seu ato que ele acabou de praticar, ele sentiu o peso da imperfeição, ele sentiu o peso do pecado. E na sua mente, só de estruturar, de pensar as respostas, é que ele pôde cair a ficha e perceber que ele estava nu. É o mesmo que qualquer mortal, por mais bem vestido que esteja, seja no aeroporto lotado, seja numa grande festa, seja numa estação de metrô, seja onde for, do nada você perceber que por mais bem vestido que você estava até ali, do nada perdeu as roupas. Ficou nu de maneira instantânea e pública. Perdeu o chão, sem poder entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Cadê minha roupa? Como que a minha roupa sumiu? Esta é a sensação para qualquer mortal que tente responder qualquer questão divina com a sua estrutura mortal. Agora, quando usamos a estrutura divina, que está ao nosso dispor, a revelação sagrada, através da iluminação e da inspiração do Santo Espírito, podemos não só entender, mas como ensinar, cumprir com a missão do ID, com a ordem do Mestre. É algo muito importante que tenhamos esse cuidado de estruturarmos a nossa fé numa base sólida da Palavra de Deus e construir a nossa casa, a nossa fé em cima da rocha que é Cristo Jesus. Gênesis 4:9 temos também Caim, que se sentiu da mesma forma. Lá em 1 Reis 19:9, o profeta Elias, no meio daquela crise toda, achou que era só ele que não tinha caído. E mal sabia ele que tinha mais de 100 profetas fiéis, como ele também foi fiel. E quando Deus perguntou e respondeu para ele, ele se sentiu da mesma forma. Em Atos capítulo 9, verso 4, temos Saulo de Tarso. Quando Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo se sentiu nu, de tanta vergonha, de pensar que tudo que ele fez, pensando, se convencido de que estava tudo certo,
estava fazendo um verdadeiro estrago na causa de Deus. E quantos têm feito o mesmo hoje com servos e servas de Deus que pregam a palavra em espírito e em verdade pelo mundo afora? Tem feito verdadeiros estragos, atrasos na obra de Deus, por perseguir os servos verdadeiros, as pessoas no mundo inteiro que Deus tem chamado como escolhidos para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Quantos e quantos têm penado, esperando, quem sabe, Deus chamar e perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em Mateus 16:13, vimos 12 apóstolos de uma vez perder o chão com o mesmo espírito de nudez quando Jesus perguntou para eles: o que diz o povo sobre quem eu sou? Se pensar em responder com as próprias palavras, perde o chão. Se respondermos estruturados na palavra, teremos com certeza o caminho objetivo de colocar os pés em solo firme. Não pisaremos em areia movediça. Quarto tema: o Senhor como Criador. Aqui no capítulo 38, como eu disse, responde praticamente 50% das perguntas que Deus fez, desse ponto da revelação sagrada até o desfecho do livro de Jó. Cerca de aproximadamente 60 perguntas. 50% aproximadamente ele já responde aqui no capítulo 38. Entre o verso 1 e o verso 41, já temos então aqui esses 50% de exposição dessas perguntas. E com muita resposta já entremeada entre elas. Lembrando ainda que toda a palavra de Deus é a fonte, é a base de estrutura sólida que temos para responder não só essas questões, mas qualquer outra questão que o Senhor ache necessário ser esclarecido. A primeira pergunta, como vimos então no tema anterior, já ficou respondido. Que o próprio Senhor, com sua estrutura divina, é quem determina os meios para que compreendamos qualquer questão deste mundo. É Ele que escurece o conselho de quem acha que sabe das coisas e acaba promovendo nessa pessoa que acha que sabe as coisas palavras sem entendimento. Não tem o que responder, fica mudo. O Senhor causa essa sensação naqueles que se dizem sábios, sábios em si mesmos, mas usando a base, que é a palavra da revelação sagrada. No verso 3, Deus pede ao patriarca para ele cingir os lombos e se preparar para responder então as outras perguntas que ele vai começar a fazer agora. E ele ainda desafia o patriarca a responder para ele. E começa. No verso 4, ele pergunta: aonde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber se tem entendimento. Usando a base da palavra de Deus, nós temos duas respostas. A primeira, claro, ele não tinha nascido ainda. E a segunda, a palavra responde, nos remete a Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No princípio, formou o Senhor Deus os céus, no plural, e a terra. O fundamento que ele está falando, a terra. A estrutura da qual, daqui milhares de anos, ele viria para dar a semana da criação, que formaria esse planeta e daria origem à nossa raça, através dos nossos primeiros pais, e de toda a estrutura que povoa esse planeta. Veja que ele está se referindo aqui ao momento que ele deixou a terra sem forma e vazia. E ficou trevas sobre a face do abismo, o Espírito com E maiúsculo movia sobre a face das águas. A natureza onipresente da divindade sagrada estava já voltada. Esse
planetinha estava iniciado. Uma bola de terra em volta com água, flutuando no espaço. Uma bolha gigantesca, aguardando o momento dele vir e entrar no verso 3 de Gênesis 1, com a semana da criação que povoou esse planeta. É justamente aqui que ele faz essa pergunta. E a palavra nos responde, voltando para lá, mostrando quando que foi que ele fez isso que ele está perguntando para Jó. E o mesmo que escreveu isso aqui, essa linguagem de Jó, profeta Moisés, outro patriarca, foi o mesmo que escreveu também o Gênesis, aonde temos a resposta dessa indagação. Na terceira e quarta pergunta, aqui no verso 5 do capítulo 38 de Jó, ele pergunta: quem lhe fixou as medidas, se é que sabes, ou quem a mediu com cordel? Ele aqui está se expondo claramente como o arquiteto e engenheiro responsável pelos projetos deste velho mundo que vivemos nele. E por que não dizer o projetista e engenheiro do universo, o nosso Criador e mantenedor. Diferente, né? A quinta pergunta, no verso 6 e 7, aqui de Jó 38, ele diz: sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Presta atenção nisso aqui. Ou quem lhe assentou quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo? Meus irmãos, perguntas estas claramente respondidas nas Escrituras Sagradas. Quando ele pergunta sobre que foram firmadas as bases desse alicerce, a resposta está lá em João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem vida se não for por mim. Praticamente essa mesma pergunta, Cristo, que estava presente, que acompanhou claramente, que foi um personagem dessa história, lá no futuro, diante dos seus apóstolos, no capítulo 12, verso 10 do livro de Marcos, ele faz a mesma pergunta. Não leste das Escrituras sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina? Pedra essa que ele está citando, Salmo 118, verso 22. Ele está citando esse ponto da Escritura para os seus apóstolos. Pedra essa que 1 Coríntios 13, 11, Efésios 2, 20, Paulo entendeu com clareza, mostrando que ele é a pedra rejeitada pelos edificadores. Ele é a pedra que o magnetismo da vida gira em torno dele. O universo gira em torno dele. Essa pedra fundamental que tantos rejeitam, que tantos evitam estruturar a fé em cima dela, está correndo o risco de esborrachar nela, porque quem rejeita a pedra de esquina irá esborrachar sobre ela. Essa é a pedra que o Senhor estava mostrando para Jó, que ele deveria estruturar a sua crise em cima, para que a sua crise fosse banida, destruída. Não ia adiantar ficar lutando com as próprias forças aquilo que não entendemos e não compreendemos, que só o Senhor pode resolver por nós. O que desse ponto adiante, ele passaria a entender e a reagir de maneira mais coerente, mais sólida, e admitir que o Senhor, de fato, pode realizar o melhor para nós, o querer e o efetuar. Aqui também
podemos entender Apocalipse 21, verso 23, quando o profeta João comenta que a cidade santa não precisa mais de sol. Lá não está dizendo que o sol vai desaparecer ou vai deixar de existir. Ela está dizendo que a cidade não precisa mais de sol. Se ela não precisa mais de sol, e ele sendo o astro que realmente resolve a questão desse planeta, para não receber essa influência, ela terá que ter uma influência muito maior e melhor que o Sol. E para isso acontecer, a abertura do capítulo 21 de Apocalipse esclarece. Se a cidade santa vai descer para cá, esse velho mundinho nosso vai se tornar um centro do universo. Com certeza, o nosso planeta vai ser deslocado do seu eixo, onde está, e o eixo dele será o centro do universo. O eixo dele se chama nosso Deus. O magnetismo da vida estará girando em torno deste velho mundo nosso. Ele é a própria lâmpada. O Cordeiro é a luz da vida que estará aqui desse ponto do universo. E em torno dele, todo o universo passará a girar em torno deste planetinha, hoje tão tímido, tão pequenininho, mas que será como uma gema preciosa, de uma joia que não temos palavras para expressar o valor. Pequenininho, mas de valor eterno. E em torno deste planeta estará girando todo o universo. Aqui está realmente estruturado a resposta dentro da palavra de Deus a respeito dessa pergunta. E voltará a ser, então, como no verso 7 do capítulo 38, que ele está comentando, que os filhos de Deus voltará com júbilo a cantar, porque a história do pecado, então, estará encerrada para sempre quando isso acontecer. Veja quanta informação embutida nesse contexto dessa pergunta de Jó. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Para que você faça parte dessa história. Não importa se participará entre os remidos ressurretos ou entre os remidos arrebatados, transladados vivos, transformados pela glória da presença do Senhor. Mas precisamos, para a honra e glória de Deus e salvação nossa, fazermos parte desta verdade, desde já, porque o amanhã só a Ele pertence. Se agora estou entregue, amanhã estarei em seus braços. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Pense nisso, é algo muito sério. Quinto tema, a sabedoria dos sábios. Se observarmos 1 Coríntios 3,19 e 1 Coríntios 1,18 a 27, podemos notar que, tratando desse assunto de sábios, o que Paulo ali deixa claro é que por eles mesmos, em outras palavras, eles não chegam a nada. Jamais chegarão a algum raciocínio lógico. Mas se fundamentarmos a nossa estrutura, o nosso conhecimento na palavra viva e no Cristo vivo, tudo muda. Aí não só conheceremos, mas viveremos de fato. Porque a palavra de Deus estruturada com base na revelação sagrada, na inspiração divina, na iluminação do Santo Espírito, ele é uma fonte de crescimento para qualquer um que almeja viver de fato a verdadeira fé. Como ele disse para a samaritana, no verso 14 do capítulo 4, lá do Evangelho de João, essa água, se aceitarmos beber de fato dessa água da palavra viva, no nosso peito vai jorrar para a vida eterna. Se tornará uma fonte a jorrar sem parar. E jamais terá sede, porque estaremos saciados. A sabedoria de Deus, com certeza, é a única maneira de superar essa sabedoria dos sábios. O verdadeiro sábio
está entregue na direção do Senhor. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sexto tema, arrependendo-se no pó e na cinza. Aqui chegamos então em Jó 40, de 1 a 4, e Jó 42, de 1 a 6. Nessa altura aqui da crise, foi que o patriarca compreendeu o propósito e a seriedade da crise que ele enfrentava. E se arrependeu amargamente de ter tentado lutar com a sua própria estrutura mortal para resistir à crise por si mesmo. Mesmo sabendo que quem seria a solução dele era o Senhor. Mas quando ele notou com que pobreza ele tentou se justificar a si mesmo, sendo um réis mortal, mesmo sendo justo, ele se sentiu tão envergonhado de perceber que o Senhor estava mais perto dele do que ele pudesse imaginar. Quem sabe, no começo da crise ele conseguisse ver Deus tão longe, como se tivesse com a impressão de estar sendo abandonado. E Deus estava ali do lado, chorando com ele. Estava ali do lado, sofrendo com ele. Quando Deus, quem sabe, usou Eliú, o caçulinha da turma, para falar, Jó percebeu que algo diferente vinha naquela fala. Sabe, meus amados, quando Jó ouviu a voz de Deus naquela tempestade, como a estrutura dele mudou. Quando então chegamos no ponto em que o Senhor aparece para os outros três e diz para que eles pegassem sacrifícios e viessem juntamente com Jó oferecer sacrifícios. E pudessem, de uma vez por toda, após o sacrifício, vestir a pele desses cordeiros e cobrir a nudez da vergonha que cada um tentou exercitar com as próprias mãos, sem futuro algum. Que vergonha! Que decepção, que frustração, mas ao mesmo tempo que maravilha ter a oportunidade de recomeçar. Isso é uma prova enigmática e ao mesmo tempo amplamente revelada que existe um rebatismo diário, que todos nós podemos refletir no dia a dia como temos agido na causa de Deus, como temos cumprido com o chamado de cada um de nós, como temos cumprido com a missão. E Deus está mais perto do que podemos imaginar. E Ele quer nos guiar. Ele quer pilotar o nosso coração para evitar de batermos nas rochas do mar dessa vida, tentando com as nossas mãos pilotar o leme de uma embarcação que tem tudo para nos levar a ancorar nas praias da Cidade Santa, mas somente Ele saberá nos conduzir até lá. Se tentarmos pegar o leme nas próprias mãos, machucaremos demais. É muita batida e muita pedra e muita iceberg, e isso não dá certo. Tudo que Ele quer é que aprendamos a entender que Ele está mais perto do que imaginamos de cada um de nós e quer guiar a nossa vida e nos levar ao pódio da vitória. Afinal, qual é o mortal que nunca errou? Quem é que nunca envermelhou a cara por coisas erradas que já fez, ou que tenha falado, ou exercitado, ou realizado? Mas o Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçarmos, de apagarmos, virarmos a página e começarmos do zero. E de que mais precisamos? Tem oportunidade melhor para sermos uma pessoa melhor? Para sermos um cristão mais sensato, uma pessoa de bem de fato, que transmita tempero como sal da terra
de um verdadeiro equilíbrio e que transfira iluminação saborosa, gostosa para quem vive nas trevas. Poder ter caminhos iluminados no mundo de trevas. Tem oportunidade melhor que essa? Saber que podemos começar de novo? Lembre-se, o Senhor está mais perto do que imaginamos. Sétimo tema, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu gostaria de citar um texto aqui da Pena Inspirada, Patriarcas e Profetas, página 113, que diz o seguinte: aqueles que deixam a palavra de Deus e procuram explicar suas obras criadas por meio de princípios científicos estão vagando sem mapa nem bússola em um oceano desconhecido. Os maiores estudiosos, se não são guiados pela palavra de Deus em sua pesquisa, desencaminham-se em suas tentativas de traçar as relações entre a ciência e a revelação. Os que duvidam da exatidão dos registros do Antigo e Novo Testamentos serão levados a um passo a mais e duvidarão da existência de Deus. Então, tendo perdido a âncora, são abandonados a bater de um lado para o outro nas rochas da incredulidade. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Estruturar o nosso conhecimento, as nossas pesquisas e a nossa vida na palavra de Deus é caminho seguro para tudo em nossa vida. Do contrário, é bater nas rochas. E o risco de naufrágio é muito grande. Que Deus abençoe a mim e a você, e naquele grande dia sejamos contados entre os salvos, porque decidimos manter a nossa fé estruturada na grande rocha e deixar que Ele, o nosso comandante, nos guiasse durante toda a nossa vida. Santo Deus, fortaleça a nossa fé, abra os nossos olhos e o nosso entendimento, que possamos ter a certeza da Tua companhia conosco e sentirmos no dia a dia a Tua presença em nossas vidas. Nos guie, nos abençoe, nos guarde, continue nos salvando. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O mercado está vazio, seu trabalho terminou. Não há tráfego nas ruas, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. A trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. Aleluia, Ele vem me buscar.